Em um mundo onde cada narrativa guarda uma lição e nenhuma história é meramente um passatempo, a jornada que se desenrolava em Miami Beach, nos Estados Unidos, prometia ser inesquecível. Aquela cidade, um verdadeiro paraíso costeiro, parecia ter sido meticulosamente projetada para aqueles que viviam sem preocupações, desfrutando de um eterno verão. Suas praias de areia branca e águas turquesa cristalinas ofereciam um cenário de prazeres ininterruptos, um convite constante ao deleite. Era nesse cenário de opulência que a vida de Elias Vankberry, um jovem de 23 anos, se desenrolava. Ele trabalhava como garçom em um lounge de luxo, mas sua realidade estava longe do glamour que o cercava. Elias havia tomado uma decisão drástica: aceitar o pedido de casamento de Zararistã, uma viúva árabe de 58 anos, cujo império financeiro era tão vasto quanto sua reputação. O motivo de Elias era desesperador: salvar sua família de uma dívida avassaladora que ameaçava consumir tudo o que possuíam. No entanto, o que ninguém ao redor deles poderia prever era que a noite de núpcias revelaria um segredo capaz de virar suas vidas completamente de cabeça para baixo. Esta era, sem dúvida, uma daquelas histórias que se gravam na memória. Elias Vankberry tinha apenas 23 anos. Carregava consigo uma mala surrada com meras 3 mudas de roupa, um sonho que havia sido brutalmente interrompido no meio do caminho e uma promessa que pesava sobre seus ombros como um bloco de concreto, sufocando-o. 2 meses antes dos eventos que estavam prestes a se desenrolar, ele havia se despedido da mãe com um abraço longo e silencioso no quintal de uma casinha simples, em uma pequena cidade no interior da Geórgia. Era um estado americano onde as estradas, castigadas pelo tempo e pela falta de manutenção, tinham mais buracos do que asfalto, e o calor pegajoso do verão grudava na pele e na roupa desde as 6 da manhã, tornando cada movimento uma tarefa árdua. O pai, debilitado pela doença, mal conseguiu levantar da cama para o adeus. A tosse, um som constante e doloroso, havia piorado consideravelmente naquela semana. Seus 2 irmãos menores observavam da porta, com os rostos de crianças que não compreendem totalmente a gravidade da situação, mas sentem com a intuição infantil que algo importante e irreversível estava se desfazendo diante de seus olhos. Elias não ousou virar-se antes de dobrar a esquina. Ele sabia que, se o fizesse, a visão de sua família e de sua casa o impediria de seguir em frente. Miami Beach ficava a pouco mais de 1.000 quilômetros dali, uma distância que, na prática, poderia muito bem ser um universo inteiro de separação. Para quem não está familiarizado com a geografia local, é importante notar que Miami Beach não é Miami. São duas cidades distintas, separadas por uma estreita faixa de água. Miami Beach é, na verdade, uma ilha artificial, meticulosamente construída sobre manguezais dragados no início do século XX, com o propósito ambicioso de ser um paraíso de entretenimento e luxo. E conseguiu. Hoje, as diárias dos hotéis na Collins Avenue frequentemente superam o salário mensal de muitos que trabalham para mantê-los. Era exatamente nesse universo de contrastes que Elias estava inserido. O Sunset Horizon Lounge, onde ele trabalhava, ficava no coração da chamada Holder Row, uma imponente fileira de hotéis de luxo que se estendia ao longo da praia. O nome do lounge, Sunset Horizon, soava como pura poesia, evocando imagens de beleza e tranquilidade. No entanto, para aqueles que ali trabalhavam, o único vestígio de poético era o pôr do sol, que em raras ocasiões podia ser vislumbrado pela pequena janela do estoque, se você conseguisse o ângulo certo entre as duas prateleiras repletas de grãos de café colombiano. O lounge era o tipo de lugar onde o aroma rico e encorpado do café se misturava com perfumes caros e indescritíveis, fragrâncias que ninguém conseguia identificar, mas todos sabiam que custavam mais do que um mês de aluguel. As paredes eram adornadas com fotografias em preto e branco de paisagens desérticas, as mesas eram de mármore polido e o cardápio vinha em uma elegante capa de couro. Os clientes, em suas conversas despreocupadas, discutiam fusões de empresas multimilionárias, investimentos em imóveis em Dubai e viagens de negócios para Tóquio, enquanto Elias, vestido em seu avental, movia-se entre eles como um fantasma, recolhendo as xícaras de café que eram esquecidas na beira das mesas.
Elias não reclamava, não tinha tempo para isso. Seu primeiro pagamento havia sido enviado integralmente para a Geórgia, cada centavo, sem sobrar nada para ele. Foi usado para a medicação do pai, a parcela atrasada do empréstimo que ameaçava a família e o material escolar dos irmãos. Para Elias, restou zero. O dormitório dos funcionários era um cubículo apertado, com um beliche de metal rangente, uma janela minúscula que dava para um beco escuro e um ventilador barulhento que fazia mais ruído do que vento. Mesmo após meses de trabalho e cálculos incessantes, a dívida continuava fora de controle. O peso dessa responsabilidade era imenso. Aos 23 anos, a maioria das pessoas de sua idade estava preocupada em decidir qual série assistir na televisão. Elias, por outro lado, estava tentando decidir qual conta adiar para garantir que seu pai não ficasse sem os remédios essenciais. Não era uma questão de virtude, mas de pura obrigação. Elias nunca se apresentou como um herói. Ele simplesmente fazia o que precisava ser feito. Esse detalhe é como era crucial, pois era exatamente essa qualidade que Zara Aristan viria de enxergar nele. Zara tinha 58 anos e uma reputação que a precedia, entrando em qualquer ambiente antes mesmo de sua presença física. Quando o nome dela surgia nas conversas no lounge, o tom dos funcionários mudava instantaneamente, tornando-se mais baixo, mais cuidadoso, quase reverente. Era como quando alguém fala de um temporal iminente vindo pela costa. O céu ainda pode estar azul lá fora, mas todos já sabem que a chuva forte é inevitável. Ela era a proprietária do Sunset Horizon Lounge, mas seu império não parava por aí. Zara era também dona de uma série de vilas de luxo espalhadas pelo litoral e de um vasto negócio de importação e exportação que conectava Nova York a Dubai. Era o tipo de mulher cujo nome aparecia em revistas de negócios ao lado de palavras como império e visionária. Árabe de origem, cidadã americana naturalizada e viúva, seus 58 anos eram vividos sem pedir desculpas por nenhum segundo que havia passado. Ela entrava em qualquer sala com a calma inabalável de quem sabe que não precisa falar alto para ser ouvida. Sua presença por si só já comandava a atenção. A comunidade árabe em Miami Beach era, e ainda é, uma das mais influentes de toda a Flórida do Sul, com um vasto leque de negócios que abrangiam desde a hotelaria de luxo e o comércio de commodities até conexões comerciais que atravessavam o Atlântico sem escalas, ligando continentes. Quando Zara Aristan chegava ao Sunset Horizon Lounge, não era para desfrutar de um café matinal tranquilo ou para socializar. Sua presença era um sinal claro de supervisão, um olhar atento sobre o que era dela, conduzido com a precisão implacável de alguém que havia passado 3 décadas aprendendo que o menor descuido poderia custar caro, muito caro. Elias Vankberry, um dos garçons mais dedicados, recordava-se vividamente de uma ocasião em que ela havia dispensado um supervisor. Foram apenas 3 frases, proferidas sem que ela sequer levantasse a voz ou piscasse os olhos, mas a autoridade em sua voz era inquestionável. O homem saiu do lounge com uma expressão de quem havia levado uma porta de frigorífico no peito, o choque e a humilhação gravados em seu rosto. Depois daquele dia, todos no Sunset Horizon Lounge aprenderam uma lição inestimável. Quando Zara Aristan estava no ambiente, a escolha era simples e binária. Você se tornava invisível, passando despercebido, ou fazia absolutamente tudo certo. Não havia meio termo, nem espaço para erros. Elias, por sua vez, sempre optava pela segunda opção, garantindo que cada tarefa fosse executada com perfeição. Nas últimas semanas antes de a história tomar um rumo inesperado, Elias havia notado algo sutil, mas persistente. Os olhos de Zara Aristan pousavam nele com uma frequência crescente. Não era o olhar casual de uma patroa que avalia um funcionário cumprindo bem suas obrigações. Era outra coisa, algo mais profundo e calculista. Era o olhar de quem está avaliando uma peça rara, examinando cada detalhe para determinar se ela serviria a um propósito maior, ainda não revelado. Os outros garçons também perceberam a mudança. Ela está de olho em você, Elias, disse um colega certo dia, com aquele sorriso malicioso de quem acha graça sem realmente compreender a profundidade da situação. Deve ter um projeto especial reservado para você. Elias deu uma risada educada, um som vazio que não alcançava seus olhos, e voltou para suas mesas,
dispensando o comentário. Mal sabia ele que seu colega estava mais certo do que poderia imaginar. O momento que mudou tudo começou com o som agudo de uma xícara de porcelana se estilhaçando. Era uma tarde comum, o burburinho habitual preenchendo o Sunset Horizon Lounge. Um cliente distraído, absorto em seus pensamentos, tropeçou na própria mala de viagem, que estava desajeitadamente posicionada no corredor, e derrubou um café fumegante no mármore branco impecável do lounge. A porcelana se partiu em cacos afiados, e o café escuro começou a escorrer perigosamente em direção ao tapete persa, ameaçando manchá-lo irremediavelmente. A maioria dos funcionários teria chamado a equipe de limpeza, seguindo o protocolo, mas Elias agiu por instinto, sem hesitação. Pegou um pano limpo, ajoelhou-se sem se importar com a dignidade e começou a limpar o derramamento com uma eficiência quase ritualística. Esfregou o mármore até que ele brilhasse novamente, recolhendo os pedaços de porcelana com um cuidado meticuloso para não se cortar. Quando se levantou, Zara Aristan estava ali, parada a poucos passos, uma xícara fumegante de arábica premium na mão e um olhar que Elias não soube decifrar naquele momento. Era uma mistura de observação e algo mais, algo que o fez sentir-se exposto. Bom trabalho, Elias, ela disse. A voz era baixa e firme, como sempre, mas havia uma nuance sutil, uma profundidade que não combinava com um simples tom de ordem. Ele agradeceu, o coração batendo mais rápido que o normal, sem entender bem o porquê daquela reação intensa. Você está aqui desde a abertura até o fechamento, ela observou, seus olhos escuros estudando o cansaço evidente na face dele, com uma atenção que o deixou profundamente desconfortável. Nunca chega atrasado, nunca reclama. A maioria dos jovens da sua idade prefere a praia e as festas de Miami Beach. Você parece preferir o trabalho. Elias não sabia o que responder. O elogio soava estranho, quase frio, porque vinha embrulhado em análise, não em calor humano ou simpatia. Eu só tento ser responsável. É tudo, disse ele, baixando o olhar, sentindo-se pequeno sob o escrutínio dela. Zara assentiu devagar, um movimento quase imperceptível, como quem confirma uma hipótese que já havia formulado há muito tempo em sua mente. Não disse mais nada. Virou-se e voltou para sua mesa habitual, perto da grande janela de onde o Oceano Atlântico aparecia como uma moldura de paisagem viva e em constante movimento. Ficou lá, olhando para algo que só ela podia ver, perdida em seus próprios pensamentos. Elias não percebeu, mas naquela conversa de menos de 2 minutos, Zara Aristan não estava fazendo conversa fiada. Ela estava conduzindo uma entrevista, e ele, sem saber, estava sendo entrevistado para um papel que mudaria sua vida. Nos dias que se seguiram, Zara passou a aparecer no Sunset Horizon Lounge, com uma frequência ainda maior. Não para reuniões rápidas com o gerente, mas para ficar observando o fluxo do lugar, a dinâmica dos funcionários e, invariavelmente, seus olhos sempre voltavam para Elias. Uma vez, enquanto ele servia um expresso com a precisão de costume, ela sorriu levemente quando ele se abaixou para pegar um guardanapo que havia caído. Outra vez, ele ficou até tarde organizando o estoque na despensa e a encontrou parada na porta da cozinha, olhando para ele como quem estuda um quadro em uma galeria de arte, absorvendo cada detalhe. Elias começou a notar que o gerente, Sterling Wemore, passou a tratá-lo de forma diferente, com mais deferência. Ele recebia os melhores turnos, tinha mais espaço para trabalhar e nenhuma bronca por pequenos erros que antes seriam motivo de repreensão. Alguma coisa está acontecendo, ele pensou, uma pontada de apreensão e curiosidade em seu peito. Alguma coisa que eu não entendo. E ele estava certo. Para situar quem nunca trabalhou em um lugar assim nos Estados Unidos, especialmente em uma cidade como Miami, é crucial entender a dinâmica financeira. Garçons e outros profissionais de serviço vivem de gorjeta. O salário base, muitas vezes, não paga nem o aluguel de um quarto no bairro mais barato de Miami Beach, quanto mais as despesas de uma família. A gorjeta não é uma cortesia, é o sistema, a espinha dorsal de sua subsistência. Sem ela, a conta simplesmente não fecha. Por isso, Elias havia aprendido a ler o humor de cada mesa, a antecipar desejos e necessidades,
antes mesmo de abrir a boca para oferecer o cardápio. Era uma habilidade de sobrevivência aprimorada por anos de necessidade. Era tarde de uma noite comum. O Sunset Horizon Lounge tinha acabado de fechar suas portas. Elias estava limpando o balcão, o silêncio do lugar substituindo o barulho e o burburinho dos clientes, como acontecia toda após a noite. O telefone vibrou no bolso do uniforme, um som que o sobressaltou no silêncio. Era sua mãe. Ela quase nunca ligava depois das 10 da noite, pois dizia que ligações tardias eram sempre um mau presságio. Elias sentiu um aperto no peito. Foi para o pequeno depósito nos fundos, fechou a porta atrás de si, buscando um mínimo de privacidade. O cheiro reconfortante de grão torrado e o aroma terroso de papelão úmido o envolveram enquanto ele atendia a chamada. A mulher que estava do outro lado da linha não era a mãe forte e resiliente que ele conhecia. Aquela que criava galinhas, vendia verduras na feira e nunca reclamava de nada, nem mesmo quando a dor a consumia. Do outro lado do telefone, havia alguém se afogando em soluços, a voz partida como vidro pisado. Cada palavra um esforço doloroso. Seu pai, o homem que havia trabalhado incansavelmente por sua família, tinha sido internado na unidade de terapia intensiva. A crise respiratória havia piorado drasticamente. Ele estava tossindo sangue fazia 2 dias, mas não havia contado a ninguém, para não preocupar os filhos. O médico havia sido claro. Se não houvesse tratamento especializado imediatamente, o resultado para seu pai poderia ser irreversível. A voz da mãe, do outro lado da linha, embargada pela dor e pelo medo, não precisou terminar a frase para que Elias compreendesse a gravidade da situação. Mas a notícia terrível não parava por aí. O cobrador voltou hoje, meu filho, ela sussurrou, a voz tão baixa que parecia uma confissão dolorosa, carregada de vergonha e desespero. Ele disse que se a gente não tiver o valor todo amanhã de manhã, ele toma a casa. Disse que não tem mais prorrogação. Elias sentiu o impacto das palavras como um golpe físico. Encostou-se na parede fria do depósito, a superfície áspera do concreto contra suas costas, e sentiu as pernas cederem, incapazes de sustentar o peso daquela realidade esmagadora. 2 meses de turnos duplos, trabalhando incansavelmente, as gorjetas cuidadosamente guardadas em um pote de vidro escondido debaixo do beliche do dormitório, as noites sem dormir passadas, fazendo contas e recalculando cada centavo. Todo aquele esforço, cada gota de suor, tinha sido enviado para a Geórgia, para tentar conter a dívida crescente, e ainda assim não era suficiente. Nunca era suficiente. O pai de Elias, um homem honesto e trabalhador, havia assinado um contrato anos antes, quando ainda estava saudável, e o dinheiro fácil parecia uma solução milagrosa para as dificuldades da família. Ele não lera as letras miúdas, as cláusulas traiçoeiras que escondiam a armadilha. Elias começou a andar em círculos no pequeno depósito, tropeçando em caixas empilhadas e sacos de café, a mente em um turbilhão. Seu cérebro, acostumado a calcular gorjetas e trocos, agora tentava desesperadamente fazer os números fecharem, mas eles simplesmente não se encaixavam. Não havia ninguém em Miami Beach a quem pudesse pedir ajuda. Ninguém com quem pudesse contar. Os outros funcionários do Sunset Horizon Lounge tinham suas próprias contas no limite, vivendo de salário em salário. Um banco levaria dias para processar um empréstimo, se é que aceitaria alguém sem um histórico de crédito americano consolidado. Penhorar? Não havia nada de valor que pudesse ser oferecido. Restava apenas uma saída, e era a pior de todas. Um colega de trabalho, com aquele sorriso de quem conhece atalhos perigosos e sombrios, havia comentado certa vez sobre pessoas que emprestavam dinheiro rápido, muito rápido, mas com juros que fariam o AJ da Geórgia parecer um amigo da família. Elias odiava já a ideia. Sentia um calafrio na espinha, só de pensar. Mas pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, ele estava chegando perigosamente perto de aceitar. Sentou-se sobre uns sacos de café, o rosto afundado nas mãos, e começou a rezar em silêncio pela primeira vez em anos, buscando uma força que não sabia de onde viria. Foi nesse momento de desespero silencioso que a porta do depósito se abriu. A luz forte do corredor
invadiu o pequeno cômodo de uma vez, recortando uma silhueta elegante que Elias demorou um segundo para reconhecer. Era Zara Aristan, impecável como sempre, vestindo uma blusa de seda cor marfim que parecia brilhar na penumbra. Ela estava completamente fora do lugar ali, entre os sacos de café, as vassouras e os produtos de limpeza, como um diamante jogado em uma pilha de entulho. Ela tinha ouvido tudo. A voz de Elias embargada, implorando para a mãe não perder a esperança. A menção às contas que não fechavam. O desespero na voz ao falar sobre os agiotas de emergência. Elias levantou-se rapidamente, tentando recompor a expressão, mas os olhos vermelhos e inchados entregavam todo o seu sofrimento. Me desculpe, senhora Aristan, ele disse, a voz rouca, tentando soar profissional. Tive um problema pessoal, já volto para o balcão. Ela não se moveu da frente da porta. Os olhos dela, que Elias conhecia como lâminas afiadas, capazes de cortar qualquer um ao redor, estavam diferentes. Havia algo misturado ali. Curiosidade, uma análise fria e calculista, e por um breve momento, algo que parecia compaixão, embora o rosto dela, sempre tão controlado, não permitisse ter certeza. Não precisa correr, Elias, ela disse, a voz calma e firme, entrando no depósito e fechando a porta atrás de si. A tranquilidade de seus gestos contrastava completamente com o caos que se instalara dentro dele. Estou aqui faz um tempo, ouvi tudo. Sente-se. Elias obedeceu por puro instinto. Não tinha forças para mais nada. A exaustão física e emocional o dominava. Não vá buscar esses agiotas de emergência, ela disse. O tom de voz uma advertência clara, não um conselho amigável. Eu os conheço. Eles vão te destruir. Agora escute o que eu tenho a dizer. Ela fez uma breve pausa, permitindo que suas palavras assentassem. Aqui vale entender como funciona esse tipo de dívida nos Estados Unidos. Quem empresta fora do sistema bancário formal age com uma velocidade e agressividade que o sistema legal brasileiro dificilmente permitiria. Nos Estados Unidos, isso seria categorizado como crime de usura, com penas severas. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, essas práticas vivem numa zona cinza legal, deixando famílias vulneráveis completamente desprotegidas e à mercê de verdadeiros predadores. Zara sabia, e sabia que se Elias cruzasse aquela porta em busca de ajuda, não haveria volta. O silêncio que se formou naquele depósito era o tipo de silêncio que precede algo importante, um ponto de virada. Elias sentiu isso, uma premonição estranha, sem conseguir explicar. Zara cruzou as mãos no colo, ajustou a postura com a naturalidade de quem nunca perde o eixo e falou com a clareza e a objetividade de quem está fechando um contrato de milhões de dólares. Eu sei de quanto você precisa. O seu pai, a casa, a dívida. Eu entendo o quadro completo. Ela fez uma pausa breve, seus olhos fixos nos dele. Enquanto você falava com sua mãe, mandei mensagem para o meu jurídico. Em 10 minutos eu já sabia de tudo e posso resolver ainda essa noite, antes do amanhecer. As palavras caíram sobre Elias como uma chuva torrencial, depois de uma longa e árida seca. A casa segura, o pai em tratamento, as dívidas quitadas, os irmãos com um futuro, tudo de uma vez. Naquela noite, Elias não conseguiu falar. Os olhos se encheram de novo, mas dessa vez não era desespero, e sim um alívio avassalador. Eu trabalho para a senhora pelo resto da vida, ele disse, as palavras atropelando umas às outras, desesperadas e sinceras. Pago com prestações, com juros, como a senhora Aristan quiser. Faço qualquer coisa. Posso limpar este lounge de joelhos se precisar. Um sorriso apareceu nos lábios de Zara, pequeno, quase imperceptível, mas era o tipo de sorriso que, em vez de tranquilizar, fazia a espinha gelar, como quando você está na beirada de uma porta e de repente percebe que do outro lado não tem como voltar. Eu não quero suas prestações, Elias. Não preciso do seu dinheiro. Tenho mais do que consigo gastar em 3 vidas. Ela fez uma pausa dramática. O que eu quero é outra coisa. Algo que dinheiro não compra com tanta facilidade.
O vasto depósito, antes preenchido pelo aroma reconfortante de café e pela promessa de um novo dia, pareceu encolher subitamente, as paredes se fechando sobre Elias Vankberry. O ar rarefeito pesava em seus pulmões, e o silêncio que se seguiu à última frase de Zara Aristan era quase ensurdecedor. Com a voz embargada, quase um sussurro, Elias Vankberry conseguiu formular a pergunta que pairava no ar pesado. Então, o que a senhora Aristan realmente quer de mim? As palavras saíram lentas, hesitantes, como se cada sílaba fosse um passo cauteloso em terreno incerto, testando a solidez do chão sob seus pés, temendo que ele pudesse ceder a qualquer momento. Zara Aristan, com sua postura impecável, desviou o olhar para a parede por um breve instante, um gesto quase imperceptível, que parecia um último ajuste antes de um movimento decisivo. Ela inspirou profundamente, enchendo os pulmões com a determinação que a caracterizava, e então seus olhos, de um azul penetrante, fixaram-se diretamente nos de Elias Vankberry. Era um olhar de intensidade avassaladora, que não permitia desvios nem fugas, prendendo-o em uma teia de expectativas inegáveis. A frase, proferida com uma calma assustadora, ressoou no espaço como um trovão distante, mas com um impacto imediato e devastador. Eu quero que você se case comigo. Elias Vankberry ficou paralisado, os músculos tensos, incapaz de processar a informação. O mundo ao seu redor, antes estável, começou a girar vertiginosamente. As prateleiras de sacos de café, as máquinas de torrefação, as sombras dançantes nas paredes. Tudo se fundiu em um borrão confuso, como se o próprio depósito estivesse girando em torno dele. Casamento, com Zara Aristan, uma mulher de 58 anos, sua patroa, a proprietária de todo aquele império, de tudo o que seus olhos podiam ver e muito mais. Uma mulher que, com um estalar de dedos, poderia ter qualquer homem do mundo aos seus pés. Milionários de Wall Street, diplomatas influentes, atores de Hollywood, figuras de destaque na sociedade global. E, no entanto, ela estava ali, naquele depósito úmido e perfumado com o cheiro persistente de café velho, propondo casamento a um simples garçom de 23 anos, um jovem que mal possuía um par extra de tênis decente, com um futuro incerto e um passado de lutas. Um riso amargo e histérico quase escapou de seus lábios. Um impulso nervoso e incontrolável, a reação primária de um cérebro sobrecarregado que se recusava a aceitar a realidade daquela proposta. Era o tipo de riso que surge quando a mente é confrontada com algo tão absurdo, tão fora de qualquer lógica, que a única defesa é a incredulidade. Ele balbuciou, as palavras se atropelando. Deve haver algum engano, senhora Aristan. A senhora poderia ter qualquer pessoa que desejasse, alguém à sua altura, alguém que... Zara o interrompeu, a voz firme e inabalável, sem um pingo de dúvida. Não há engano nenhum, Elias Vankberry. Eu sei muito bem o que estou propondo e as implicações de cada palavra. É crucial fazer uma pausa aqui para compreender a magnitude da situação. O que Zara Aristan estava fazendo não era um ato impulsivo, um capricho momentâneo. Longe disso, ela era uma mulher de aço, que havia erguido um império colossal ao longo de 30 anos, baseando-se em decisões friamente calculadas e estratégias meticulosas. Cada palavra que agora proferia, cada sílaba que escapava de seus lábios, havia sido cuidadosamente ponderada, filtrada por uma mente analítica que a maioria das pessoas sequer conseguiria conceber. Aquela proposta de casamento não havia surgido de repente, naquela noite em particular. Ela vinha sendo meticulosamente construída, peça por peça, ao longo de semanas, desde os primeiros momentos em que os olhos perspicazes de Zara Aristan se detiveram em Elias Vankberry por mais tempo do que o casual, observando-o com uma atenção que ele jamais notara. A incredulidade de Elias Vankberry deu lugar a uma raiva contida, uma indignação que borbulhava em seu peito e que ele mal conseguia suprimir. "Por que eu?" ele perguntou, a voz áspera, carregada de um orgulho ferido que se recusava a aceitar a lógica por trás daquela oferta.
A senhora não consegue alguém da sua idade, do seu círculo social, alguém que possa realmente amá-la, que a veja por quem ela é, e não pelo que ela tem? Por que escolher um simples garçom, um jovem que nem sequer teve a oportunidade de terminar a faculdade, que não tem nada a oferecer, além de dívidas e problemas? Zara Aristan permaneceu impassível, sua expressão inalterada, como uma rocha inabalável diante de uma tempestade. As palavras de Elias Vankberry ricochetearam nela sem causar qualquer impacto, como pedras atiradas em águas profundas e calmas. Exatamente porque todos os homens do meu círculo enxergam minha conta bancária antes mesmo de se dignarem a enxergar meu rosto, ela respondeu, a voz carregada de uma resignação amarga. E pela primeira vez, um leve tremor, quase imperceptível, surgiu no timbre de sua voz, revelando uma ferida antiga, uma cicatriz emocional profunda que o tempo não havia conseguido apagar completamente. Eu já tive um casamento repleto de paixão avassaladora e ambição desmedida. Terminou de forma trágica, com a dolorosa experiência de assistir meu marido morrer em meus braços, exausto, por ter trabalhado incessantemente, sem um único momento de descanso, durante toda a sua vida. Não desejo repetir essa história, essa dor, essa solidão. Você, Elias Vankberry, possui algo que nenhum deles, com toda a sua riqueza e influência, jamais terá. Você tem honestidade inabalável, um amor profundo e genuíno pela sua família, e uma capacidade rara de sacrifício, de colocar os outros antes de si mesmo. Essas qualidades, meu caro, valem infinitamente mais do que qualquer título universitário de prestígio ou um sobrenome famoso que abre portas. Elas são a verdadeira riqueza. Zara Aristan deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, e sua voz baixou, tornando-se mais íntima, mais grave. Não era uma ameaça velada, mas sim uma declaração de fatos, uma evidência irrefutável que pairava no ar. Eu sei, Elias, que o que estou propondo é um acordo, um pacto de conveniência, e não uma história de amor romântico. Não estou pedindo que você se apaixone por mim, nem que finja sentimentos que não existem. O que eu peço é companhia, uma presença constante, que você esteja ao meu lado em eventos sociais, que me ouça quando eu precisar desabafar, que seja o apoio emocional em uma casa que por anos tem sido preenchida apenas pelo eco solitário dos meus próprios passos. Estou exausta de chegar em casa todas as noites, depois de um dia exaustivo de trabalho e compromissos, e não encontrar absolutamente ninguém à minha espera, apenas o silêncio opressor e a vastidão vazia. Zara inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto que parecia inocente, mas que carregava o peso de uma escolha implacável. Ou você aceita esta proposta, Elias Vankberry, ou terá que voltar a procurar esses agiotas, endividando-se para o resto da vida com pessoas que não hesitarão em cobrar com violência brutal. E, além disso, terá que assistir impotente a casa da sua família ser tomada na manhã seguinte, enquanto seu pai, debilitado, luta para respirar em um leito de hospital público sem os cuidados adequados. Essa última frase, proferida com uma frieza calculada, penetrou em Elias Vankbert como uma lâmina afiada, atingindo o ponto mais vulnerável de sua alma, rasgando qualquer resquício de orgulho que ainda pudesse ter. Elias Vankberry baixou o olhar, fixando-o nas próprias mãos. Eram as mesmas mãos que, por 2 meses exaustivos, haviam carregado bandejas pesadas no Sunset Horizon Lounge. As mãos que haviam abraçado sua mãe com desespero e promessa antes de ela partir. As mãos que haviam jurado que ele conseguiria, que encontraria uma solução para todos os problemas de sua família. É fundamental ler nas entrelinhas deste momento crucial. Ele não olhou para Zara Aristan. Seus olhos estavam fixos em suas próprias mãos, como se buscasse nelas a força ou a absolvição para a decisão iminente. Era o gesto silencioso de alguém que pedia desculpas a si mesmo, a uma versão idealizada de quem ele desejava ser, antes de tomar uma decisão que mudaria tudo. Era a despedida dolorosa de um eu que prezava a dignidade acima de tudo, para que outro eu, mais pragmático e sacrificial, pudesse emergir e salvar aqueles que amava. Dignidade, orgulho, amor próprio.
Todas essas virtudes, tão valorizadas e essenciais para a alma humana, transformam-se em luxos insustentáveis, caros demais para serem mantidos, quando as contas não fecham e o pai, a rocha da família, está perdendo o fôlego, lutando pela vida. Guardem bem essa frase em suas mentes, pois ela encapsula uma das lições mais cruéis e difíceis que esta narrativa nos apresenta. Quantas vezes ao longo da vida uma pessoa se vê forçada a fazer a escolha impossível entre o que lhe pertence, seus princípios e desejos mais íntimos, e o que é vital para a sobrevivência e o bem-estar daqueles que se ama incondicionalmente? Quantas vezes a dignidade pessoal, o orgulho e a integridade entram em conflito direto e brutal com a necessidade premente de garantir a sobrevivência e o futuro daqueles que dependem inteiramente de você? Não existe uma resposta bonita, uma solução fácil ou um caminho sem espinhos para dilemas como este. Existe apenas a escolha, nua e crua, com todo o peso de suas consequências e o fardo que ela carrega para sempre. Elias Vankberry fechou os olhos por um instante, como se tentasse apagar a imagem daquela realidade cruel, e os abriu novamente, a decisão já tomada, gravada a ferro e fogo em sua alma. Um mantra silencioso ecoou em sua mente, uma promessa solene: pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. A voz que saiu de sua garganta era fria, estranha, quase irreconhecível, como se pertencesse a outra pessoa, vinda de fora de seu próprio corpo, desprovida de qualquer emoção pessoal. Aceito. Vou me casar com a senhora Aristan. Aquilo não era uma declaração de amor, nem um compromisso romântico. Era, na verdade, uma declaração de guerra contra um destino cruel e implacável, um grito de desafio contra as adversidades que o haviam encurralado. Era a imagem de um homem jogando o próprio presente, a sua própria vida e futuro, como uma ficha desesperada em uma mesa de jogo onde as regras não haviam sido escritas por ele e onde as chances pareciam estar todas contra ele. Zara Aristan, observando a rendição silenciosa de Elias Vankberry, permitiu-se um sorriso. Não era um sorriso de triunfo, de vitória sobre um adversário, mas algo que se aproximava mais de um profundo alívio, a expressão de quem finalmente encontra, após uma longa e exaustiva busca, aquilo que estava procurando com tanta persistência. Na manhã seguinte, o sol da Flórida mal havia começado a atingir o céu de Miami Beach com tons dourados e rosados. Mas para Elias Vankberry, o mundo em que ele acordou era completamente diferente daquele em que havia adormecido. Não literalmente, é claro. Ele ainda estava no mesmo dormitório modesto, com o mesmo ventilador barulhento girando preguiçosamente no teto. Mas algo fundamental havia mudado no eixo das coisas, na própria estrutura de sua existência. Zara Aristan havia agido durante a madrugada com a precisão e a eficiência implacável de uma máquina perfeitamente calibrada. Ligações foram feitas para diferentes fusos horários, e-mails criptografados foram enviados, e vultosas quantias de dinheiro foram movimentadas entre contas bancárias em diferentes países, de Nova York a Dubai, de Tóquio a Miami Beach. A dívida esmagadora da família Vankberry havia sido quitada ainda antes do amanhecer, dissolvendo-se no ar como uma névoa matinal. O cobrador, com suas ameaças veladas e sua presença intimidadora, não apareceu, pois não havia mais nada a cobrar. O pai de Elias Vankberry, que antes definhava em um hospital público, estava sendo transferido para uma clínica privada de ponta, onde os melhores especialistas disponíveis em Geórgia cuidariam dele com a atenção e os recursos que sua condição exigia. Meses, quase um ano, de angústia sufocante, de noites sem sono e de preocupações incessantes, haviam sido dissolvidos e varridos para longe em uma única noite. Mas a que custo para a alma de Elias Vankberry? Elias Vankberry permaneceu sentado à mesa do café da manhã, imerso na opulência discreta de uma suíte de hotel 5 estrelas que ele mal conseguia conceber. As toalhas, mais macias do que qualquer lençol que já havia tocado em sua vida, e um café da manhã que, por si só, custava mais do que seu salário semanal, serviam como um lembrete constante da nova e estranha realidade em que se encontrava. Diante dele, uma pilha de documentos legais repousava sobre o mármore frio,
formalizando os termos de um acordo selado apenas algumas horas antes, entre o aroma persistente de café torrado e o cheiro úmido de papelão que ainda parecia impregnar suas memórias. Aqui está-te a confirmação de que a casa não corre mais risco, Zararistan anunciou, deslizando um envelope branco sobre a superfície polida da mesa. Sua voz era calma, controlada, sem vestígios da urgência da noite anterior. Já falei com o médico do seu pai. Ele está sendo transferido agora para a clínica em Geórgia. Agora, vamos conversar sobre o nosso acordo. Elias Vankberry assentiu, tentando projetar uma imagem de profissionalismo e compostura. No entanto, por baixo da mesa, suas mãos tremiam incontrolavelmente, um reflexo da montanha-russa emocional que havia percorrido nas últimas horas. A notícia sobre a casa e seu pai trouxe um alívio avassalador, mas a menção do acordo o puxou de volta para a gravidade da situação. O que Zararistan apresentou nos minutos seguintes era muito mais do que um simples contrato. Era uma estrutura meticulosamente elaborada para suas vidas. O primeiro ponto estabelecia que o casamento seria real perante a lei. Não se tratava de uma encenação superficial ou de uma farsa de papel, mas sim de um vínculo legal genuíno, com responsabilidades e direitos claramente definidos para ambos os lados. Elias sentiu o peso dessa declaração, a implicação de que sua vida, a partir daquele momento, estaria irrevocavelmente ligada à dela, não apenas por um juramento, mas por um documento legal. O segundo ponto abordava a questão do patrimônio. O vasto império que Zara Aristan havia construído ao longo de 30 anos de trabalho árduo permaneceria inteiramente sob seu controle. Nenhum centavo seria transferido para o nome de um jovem que ela mal conhecia. Elias Vankberry receberia uma mesada digna, suficiente para suas próprias necessidades e para ajudar sua família como desejasse, mas sem acesso às decisões dos grandes negócios ou das propriedades, a menos que ela solicitasse explicitamente sua participação. Isso me parece mais do que justo, Elias disse, sua voz um pouco rouca. Eu não vim atrás da sua fortuna, nunca quis isso. Eu sei, ela respondeu. E pela segunda vez, naquelas poucas horas, Elias Vankberry percebeu algo diferente nos olhos dela. Uma ternura discreta, quase envergonhada de se manifestar em um rosto tão habituado à dureza e à determinação. Foi um vislumbre fugaz de uma humanidade que ele não esperava encontrar. Um reconhecimento silencioso de sua integridade em meio a uma transação tão fria. O terceiro ponto trouxe um alívio ainda mais profundo. Zara Aristan se comprometeria com todas as despesas médicas de seu pai até sua recuperação completa, e com os estudos de seus dois irmãos até o fim da faculdade, incluindo livros, uniformes e tudo o mais que precisassem. Era uma promessa de segurança e futuro para aqueles que ele mais amava, um fardo imenso sendo retirado de seus ombros. Mas havia um detalhe, uma condição inesperada. Você não pode esconder esse casamento da sua família, Zara acrescentou, sua voz adquirindo um tom mais firme. Pode poupar os detalhes deste acordo. Isso é assunto nosso. Mas eles precisam saber quem eu sou e que sou eu quem está cuidando deles agora. Não quero ser um segredo vergonhoso. Não vou aceitar isso. Elias Vankberry ficou quieto por alguns segundos, absorvendo esta demanda. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Ele finalmente perguntou, um sorriso amargo nos lábios. A parte mais complicada de todo aquele acordo não era a assinatura, era imaginar como explicar para a minha mãe, uma mulher criada acreditando em amor romântico e casamento de novela, que o filho havia se casado com uma mulher mais velha que ela, a própria patroa, num depósito cheirando a café às 11 da noite. O pensamento de sua mãe, com seus ideais românticos, confrontada com a dura e pragmática realidade de seu casamento, apertou seu coração. E se eles não aceitarem? Ele perguntou, um medo genuíno e palpável em sua voz. E se minha mãe achar que me sacrifiquei por culpa dela? Se meus irmãos me virem como um traidor? Zararistan respondeu com a calma inabalável de quem já havia ponderado todas as possibilidades. Eles não vão rejeitar se te virem feliz ao meu lado. Seu papel será convencê-los de que você escolheu isso porque enxergou em mim algo sincero, uma pessoa que ofereceu um futuro quando você mais precisava,
Faça-o sentir orgulho, não culpa. Não conte sobre o depósito nem as lágrimas. Conte sobre a esperança. Era uma mentira bonita, pensou Elias. Uma ficção necessária para deixar os corações descansarem. E ele entendia que, às vezes, a gentileza precisava de um pouco de ficção para funcionar, para suavizar as arestas da verdade. O quarto ponto foi o que desfez o último muro de resistência dentro dele, o que transformou a transação em algo mais profundo. Não quero que você coloque sua vida em pausa, Zararistan disse, inclinando-se levemente sobre a mesa, seus olhos fixos nos dele. Não quero que você vire minha sombra sem identidade própria. Você pode retomar a faculdade. Eu pago o que quiser, onde quiser estudar. Eu quero um marido preparado, capaz de ficar de pé na frente dos meus sócios, sem se sentir inferior. Não estou te oferecendo só dinheiro, Elias. Estou te oferecendo um caminho. Ela fez uma pausa, e Elias sentiu o peso de suas palavras. Isso aqui é aula, porque há uma diferença fundamental entre quem compra presença e quem investe em pessoa. Zara Aristan não estava apenas adquirindo companhia, ela estava apostando em alguém, e essa aposta dizia mais sobre ela do que sobre ele. Ela via potencial, não apenas uma solução para um problema. Elias Vankeberry pegou a caneta que ela estendeu, sentindo o metal frio em seus dedos. O papel à sua frente afirmava que Elias Vankeberry, 23 anos, e Zara Aristan, 58 anos, estavam se unindo em matrimônio. Ele notou a diferença sutil em sua própria postura. Seus ombros estavam baixos quando se sentou àquela mesa, curvados pelo peso do mundo. Mas quando pegou a caneta, eles se ergueram 1 milímetro, não de alívio, mas de decisão. Havia uma diferença física entre quem cede e quem escolhe. Ele escolheu. Ele assinou com a mão que, para sua surpresa, quase não tremia. A cerimônia foi discreta, quase cirúrgica em sua eficiência. Uma sala privativa no Hotel Row, com uma vista deslumbrante para o oceano de Miami Beach. Um juiz com o semblante cansado de quem já havia presenciado inúmeras uniões, algumas por amor, outras por conveniência. Algumas testemunhas, parentes de Zara Aristan, observavam Elias Vankeberry com aquela mistura específica de curiosidade e suspeita que ele já estava aprendendo a reconhecer. De onde veio esse menino? O que ele está procurando? Quanto tempo vai durar? Elias Vankeberry não trouxe ninguém da família. Eles haviam combinado que primeiro se casariam, depois dariam a notícia, para evitar quaisquer tentativas de impedir o que já estava decidido. A aliança em seu dedo era pesada, estranha, como uma etiqueta, em algo que ele não tinha certeza de que lhe pertencia. Mas ele estava de pé, e sua família estava segura. E às vezes, quando se tem 23 anos e o mundo desabou sobre os ombros, estar de pé, seguro, é tudo o que importa. A vila onde Elias Vankeberry agora se encontrava estava no alto de um trecho de falésia, com vista ininterrupta para o Oceano Atlântico. Não era o tipo de lugar que aparecia em sites de turismo. Era um lugar exclusivo, quase secreto, cuja existência só era revelada a quem era convidado por um residente, um privilégio para poucos. Elias Vankeberry permaneceu imóvel na entrada por alguns segundos, absorvendo a grandiosidade do lugar antes de entrar. A arquitetura misturava o design árabe clássico com o estilo moderno americano, criando uma harmonia única. Havia arcos de pedra esculpidos e fontes internas, cujas águas murmuravam em um som constante, suave e relaxante. Os jardins, repletos de jasmim, perfumavam o ar com intensidade agradável, nunca excessiva. Uma janela enorme enquadrava o oceano de Miami Beach de forma tão perfeita que parecia uma obra de arte natural. Cada quarto daquela mansão era do tamanho da casa inteira onde Elias Vankeberry havia crescido na Geórgia, uma comparação que o atordoava. Os pisos de mármore polido refletiam a luz como espelhos, duplicando a claridade. Os banheiros luxuosos ostentavam banheiras que cabiam confortavelmente 3 pessoas. O closet do quarto, agora seu, estava repleto de roupas novas, cuidadosamente selecionadas. Zara Aristan providenciara as compras, garantindo o tamanho e os tons que combinavam com a pele dele.
Elias Vankberry caminhou pelos corredores silenciosos, sentindo-se um estranho. Ele esperava, a cada passo, que alguém surgisse para dizer que houve um engano e que ele deveria voltar para seu beliche com o ventilador barulhento. Ninguém apareceu. O silêncio da casa era a única resposta. O que parecia detalhe, não era. Vilas de luxo em falésias com acesso privado ao oceano em Miami Beach, nos Estados Unidos, podem valer entre 15 milhões a 30 milhões de dólares. Esse valor compraria todas as casas de uma cidade pequena do interior do Brasil, com troco. Não era uma casa cara, mas um ativo financeiro. Zara Aristan tinha 3 propriedades assim. Elias Vankberry tinha um beliche. Esse contraste não era só financeiro, era simbólico, à medida de tudo o que separava os dois mundos que agora tentavam dividir o mesmo teto. A primeira noite como marido e mulher poderia ter sido muitas coisas, aterrorizantes. Elias Vankberry imaginou o pior por horas, construindo cenas perturbadoras que qualquer um conceberia. Um jovem sem saída e uma mulher poderosa com recursos ilimitados. A perspectiva de se tornar um objeto, um troféu sem voz, uma aquisição para satisfazer a solidão de outra pessoa o apavorava. Zara Aristan, com um movimento suave e deliberado, retornou à poltrona de design elegante que ficava perto da janela. Com um clique discreto, apagou a luz principal do quarto, mergulhando o vasto espaço em uma penumbra acolhedora, iluminada apenas pelo brilho suave e alaranjado de um abajur de canto. Em seguida, caminhou até a cama king size e se deitou no lado oposto, mantendo uma distância deliberada, sem qualquer contato físico ou exigência, concedendo a Elias Vankberry todo o espaço físico e emocional que ele visivelmente necessitava. "Esta é a sua casa agora", ela pronunciou, sua voz baixa e firme, os olhos fixos no teto. "Aqui você está seguro." A simplicidade daquelas palavras, proferidas em meio ao silêncio opulento da noite, carregava um peso inesperado de alívio para Elias. Elias Vankberry permaneceu acordado por um longo tempo, sua mente ainda processando os eventos do dia, mesmo depois que a respiração de Zara Aristan se tornou lenta e regular, indicando que ela havia finalmente adormecido. Seus olhos percorreram o teto imaculado, a janela ampla que moldurava a escuridão da noite, e o pequeno vislumbre do Oceano Atlântico, que cintilava fracamente entre as frestas das cortinas de seda. Lentamente, o nó de ansiedade que apertava seu peito desde a noite anterior começou a se afrouxar, centímetro por centímetro. Era como se uma tensão antiga estivesse sendo liberada, permitindo-lhe respirar fundo pela primeira vez em semanas. Naquela noite, envolto na quietude daquela mansão luxuosa, pela primeira vez em meses, Elias Vankberry não foi atormentado por pesadelos. Um sono profundo e reparador o acolheu, um alívio que ele nem sabia que precisava tanto. Os primeiros dias de Elias Vankberry na opulenta vila de Miami Beach foram uma complexa mistura de desorientação profunda e um aprendizado acelerado sobre um estilo de vida completamente alheio ao seu. Seu corpo, acostumado a uma rotina de trabalho árduo e incessante, parecia não ter assimilado que as regras de sua existência haviam mudado drasticamente. Por puro instinto, ele continuava a acordar muito antes do amanhecer, com os músculos tensos e a mente pronta para as tarefas habituais: limpar mesas, carregar bandejas pesadas, preparar o café da manhã para outros. Mais de uma vez, a equipe de serviço o encontrou na cozinha, com as mãos enfiadas na água quente, lavando louça que, na verdade, era responsabilidade dos funcionários contratados para essa exata função. Nessas ocasiões, Zara Aristan surgia na porta da cozinha, sua presença elegante contrastando com o ambiente de trabalho. Ela o observou por um instante, arqueando a sobrancelha, antes de pedir que ele parasse. Zara Aristan, aos poucos, começou a mudar o tom de suas conversas com Elias Vankberry. Ela já não se detinha apenas nos intrincados detalhes de percentuais de lucro, nas cláusulas complexas de contratos com fornecedores, ou nas projeções financeiras que dominavam seu dia a dia profissional. Em vez disso, ela abria seu coração sobre o fardo esmagador de ser a chefe de um império, a figura inabalável que todos viam como uma máquina de decisões,
mas que raramente era enxergada como uma pessoa com sentimentos, medos e anseios. A solidão no topo era uma realidade palpável para ela. Ela desabafava sobre a ironia de que a solidão em uma casa grande e luxuosa, como a mansão em Miami Beach, era infinitamente mais intensa e opressora do que a de uma moradia pequena. O eco, ela explicava, tinha mais espaço para se propagar e durar, amplificando o vazio ao invés de preenchê-lo. Elias Vankuberry, por sua vez, ouvia atentamente, sem qualquer pretensão de entender os meandros do mercado de investimentos ou as complexidades do mundo corporativo que Zara habitava. Ele não fingia conhecimento que não possuía, não oferecia estratégias de negócios mirabolantes, nem arriscava conselhos financeiros que não eram de sua alçada. Sua contribuição era de outra natureza, muito mais valiosa. Elias dava a ela algo que ninguém em seu círculo social ou profissional havia oferecido em anos: validação genuína. Eu entendo, ele dizia, com uma sinceridade que ressoava na voz. Deve ser exaustivo lidar com pessoas que só enxergam números e projeções, mas que falham em enxergar a pessoa por trás de tudo isso, a mulher que constrói e sustenta esse império. Cada palavra que Elias proferia era carregada de verdade, desprovida de qualquer protocolo social ou interesse oculto. Você faz mais do que suficiente, ele continuava, seus olhos transmitindo uma calma que ela raramente encontrava. Você merece descansar. Merece que alguém te diga que tudo bem baixar a guarda de vez em quando, permitir-se ser vulnerável. Era crucial observar. Não era o vasto dinheiro, os 15 milhões a 30 milhões de dólares que ela possuía, que estava transformando Zara Aristan. Era o simples e profundo fato de que, pela primeira vez em muito tempo, havia alguém naquela casa que, quando ela chegava exausta após um longo dia, não pedia mais dela, mas sim pedia menos. Esse tipo de apoio e compreensão, essa permissão para ser simplesmente humana, era algo que, literalmente, não tinha preço. O primeiro teste de verdade para o casamento de conveniência de Elias e Zara não surgiu das paredes da opulenta vila em Miami Beach, mas sim do mundo exterior, implacável e cheio de julgamentos. Ele se manifestou em um jantar de gala suntuoso, realizado em um salão de hotel grandioso, onde lustres de cristal cintilavam no teto, parecendo constelações suspensas, lançando um brilho suave sobre os convidados. Era um daqueles eventos sociais de alto nível, onde cada convidado estava impecavelmente vestido, exibindo trajes de grife e joias deslumbrantes. Os apertos de mão se estendiam por 2 segundos a mais do que o necessário, carregados de intenções veladas, e os sorrisos polidos cobriam agendas ocultas que ninguém ousava mencionar em voz alta. Elias Vankeberry, por sua vez, vestia um smoking alugado, que, apesar de elegante, ficava 1 centímetro largo nos ombros, um pequeno detalhe que o fazia sentir-se ligeiramente deslocado. Por puro instinto, ele se mantinha meio passo atrás de Zara Aristan, uma sombra discreta, ainda se sentindo mais como um funcionário a serviço do que como um marido em tais situações formais e intimidadoras. O salão estava repleto de investidores estrangeiros, magnatas do setor imobiliário e socialites ostentando joias que pareciam ter sido mineradas diretamente de planetas distantes, cada peça um testemunho de riqueza e poder. As conversas giravam em torno de mercado financeiro, fusões e aquisições, e os voláteis criptoativos, tópicos que Elias Vankeberry não entendia, e francamente não tinha a menor intenção de fingir que compreendia. Ele conhecia esse mundo, sim, mas pelo avesso. Ele tinha servido café para muitas dessas mesmas pessoas, recolhido as xícaras de Arábica Premium que elas esqueciam sobre as mesas do Sunset Horizon Lounge, e passado entre elas como um fantasma de avental, invisível e inaudível. Agora, ele estava do outro lado da barreira social, e o outro lado olhava de volta para ele com os mesmos olhos avaliativos que os clientes do lounge usavam para julgar se a gorjeta valia a pena ou se o serviço havia sido impecável. Cá entre nós, havia uma ironia particularmente cruel em ser julgado e dissecado por pessoas que, apenas 2 meses antes, ele atendia com dedicação, sem que sequer se dessem ao trabalho de olhá-lo nos olhos. O mundo,
ele percebeu amargamente, não mudava de opinião simplesmente porque você mudava de posição social. O mundo só mudava de opinião quando você não precisava mais da opinião dele, quando sua independência era tão inquestionável que o julgamento alheio se tornava irrelevante. Elias Vanqueberry estava, dolorosamente, muito longe de ter chegado a esse ponto de invulnerabilidade. Sentindo o peso dos olhares e a asfixia da hipocrisia, ele se afastou por alguns minutos, buscando refúgio no bar, desesperadamente precisando de um pouco de ar fresco e um momento para recompor-se. O salão principal exalava aquela atmosfera sufocante, típica de lugares onde todos se esforçavam para parecer mais relaxados, mais importantes e mais à vontade do que realmente estavam. Foi nesse breve respiro que ele ouviu as vozes. Um grupo de mulheres mais velhas, adornadas com diamantes cintilantes e vestidas com roupas de alta costura, que sem dúvida valiam mais do que o carro que ele nunca teve, conversava animadamente. Elas falavam alto o suficiente para que suas palavras fossem ouvidas distintamente, não por descuido, mas por uma escolha deliberada de serem notadas. "Olha o menininho", disse uma delas, com um sorriso que, de perto, revelava um veneno sutilmente distribuído, mas que de longe parecia inofensivo. "Cara de santinho, alma de aproveitador", completou outra com um tom de escárnio. "Aposto que prometeu amor eterno a Zara Aristan, enquanto calculava o valor de cada propriedade que ela possui." "Coitada da Zara", murmurou uma terceira, mexendo seu drink com uma expressão de desinteresse casual, como se estivesse apenas comentando sobre o tempo. "Tão solitária que teve que comprar companhia. Pelo menos eu teria escolhido alguém mais bonito." Elias Vanqueberry sentiu o sangue ferver e subir a cabeça. Uma onda de calor e fúria o invadindo. O peito ficou apertado, quase sufocado pela indignação. Sua mão se fechou em torno do copo de água com tanta força que ele sentiu que o vidro iria se estilhaçar a qualquer momento. Ele queria virar-se abruptamente, confrontar aquelas mulheres e gritar que não havia pedido nada daquilo, que tinha aceitado esse seu casamento apenas para salvar seu pai, e que sabia menos sobre os ativos e a fortuna de Zara Aristan do que qualquer pessoa presente naquele salão. Mas ele não fez nada disso. Com um esforço monumental, Elias respirou fundo, desenterrou as unhas que estavam cravadas na palma da mão e, com passos controlados e um rosto neutro, como se tivesse ido apenas buscar um copo de água, retornou ao seu lugar à mesa ao lado de Zara. É crucial entender. Isso não era fraqueza. Guardem bem essa distinção, porque ela importa profundamente. Engolir uma provocação, conter a raiva e a vontade de revidar, quando uma reação pública prejudicaria diretamente outra pessoa, não é um ato de covardia. É, na verdade, uma forma específica e rara de força, uma resiliência emocional que a maioria das pessoas nunca chega às quis aprender. Elias Vanqueberry a aprendeu, ali naquele momento, sob o brilho frio dos lustres de cristal. Zara Aristan, observadora e perspicaz, viu Elias se sentar com a mandíbula tensa, os músculos do pescoço rígidos e os olhos brilhando com uma raiva bem contida, quase palpável. Ela não disse uma palavra. Em vez disso, ela encontrou a mão dele embaixo da mesa no momento exato em que ele mais precisava de um toque, de uma conexão, e apertou-a com firmeza e compreensão. Não precisou de palavra alguma para que a mensagem fosse transmitida. Na saída do evento, enquanto caminhavam pelo estacionamento sob as estrelas cintilantes de Miami, com a brisa noturna do Atlântico a acariciar seus rostos, Zara parou abruptamente antes de entrar no carro. "Você ouviu?" ela perguntou, mas o tom de sua voz deixava claro que não era uma pergunta, e sim uma afirmação, uma constatação. Elias, ainda com a voz um pouco rouca pela emoção contida, tentou minimizar. "Não importa, Zara." Mas ela o interrompeu, com uma determinação inabalável. "Importa para mim." Ela disse isso com um fio de aço na voz, uma dureza que não era direcionada a Elias Vanqueberry, mas sim a todas aquelas pessoas maldosas que haviam proferido as palavras cruéis. No dia seguinte, com uma determinação silenciosa e um propósito claro, Zara Aristan organizou um almoço formal no Sunset Horizon Lounge.
Era o mesmo lounge onde Elias Vankberry havia servido café por 2 meses, o palco de sua vida anterior. A mesma sala elegante, as mesmas mesas de mármore polido, o mesmo aroma familiar de grão moído de arábica premium misturado com o perfume caro dos frequentadores habituais. Mas dessa vez, Elias entrou no salão de gravata, não de avental, sua postura mais ereta, embora a memória do avental ainda pairasse. O salão inteiro, com seus olhares curiosos e sussurros discretos, parecia saber dos dois mundos que Elias Vankberry habitava e que agora se encontravam ali, naquele mesmo espaço. Zararistan, com uma determinação que beirava a frieza calculista, convidou um grupo seleto de parceiros de negócios para um almoço formal no Sunset Horizon Lounge. Entre os convidados, ela fez questão de incluir algumas das mulheres que haviam proferido comentários maldosos na noite anterior e, de forma ainda mais estratégica, um homem chamado Sterling Woomore. Sterling, um indivíduo de 70 e poucos anos, possuía um semblante que lembrava o de um abutre, com olhos pequenos e penetrantes que cintilavam com uma malícia peculiar. Era a malícia de alguém que passara décadas aprimorando a arte de usar palavras como armas, destruindo reputações, sem deixar qualquer impressão digital. No concorrido circuito de negócios de Miami, Sterling Woomore era infame por sua habilidade em arruinar concorrentes com um único comentário, estrategicamente posicionado no momento exato. Sua presença ali, Elias Vankberry percebeu imediatamente, transformava o almoço de uma simples reunião de negócios em uma espécie de tribunal informal, onde ele seria o réu. A conversa durante a refeição fluiu por temas habituais do mundo corporativo: investimentos, projetos futuros, aquisições de propriedades. Elias, no entanto, mal tocou em sua comida e falou ainda menos, sentindo o olhar de Sterling pousar sobre ele com a regularidade implacável de um metrônomo. O homem, com sua paciência predatória, estava claramente esperando a deixa perfeita para atacar. O momento chegou quando Sterling, com um sorriso forçado, tilintou o garfo na taça de vinho. O som metálico ressoou no ambiente, um prelúdio enganoso que sugeria um brinde, mas que, na verdade, anunciava um golpe. Zara, ele começou, a voz escorregadia e untuosa, carregada de uma falsa preocupação que mal disfarçava sua intenção. A gente está muito feliz em te ver tão bem acompanhada. Sério, é ótimo ver você não tão sozinha, mas sendo honesto entre amigos, ele fez uma pausa dramática, calculada ao milímetro, permitindo que suas palavras pairassem no ar antes de desferir o golpe. Elias é muito jovem e, até outro dia, era garçom aqui nesse lounge, servindo cappuccino para turistas. Não que haja algo de errado nisso, claro, mas com uma fortuna como a sua, com tantas propriedades e negócios em jogo, você não fica preocupada que as intenções dele talvez não sejam tão nobres quanto parecem? Ele deixou a frase suspensa, como um anzol brilhante e perigoso. Elias Vankberg estava prestes a abrir a boca para responder, sentindo o sangue ferver, quando a mão firme de Zara Aristan pousou sobre a sua. Um toque sutil, mas carregado de significado. "Deixa comigo", ela murmurou, sua voz baixa, mas com uma autoridade inquestionável. Zara pousou o garfo no prato com um som delicado e preciso, um gesto de controle absoluto. Em seguida, limpou os lábios com o guardanapo de linho, seus movimentos lentos e deliberados. Ela ergueu o olhar e fixou-o em Sterling Woomore com uma serenidade que era muito mais intimidante do que qualquer explosão de raiva poderia ser. Seus olhos, antes calmos, agora varriam a mesa inteira, pessoa por pessoa, como um general inspecionando suas tropas antes de uma batalha iminente. O salão, antes preenchido por sussurros e o tilintar discreto de talheres, mergulhou em um silêncio absoluto, tão profundo que até os garçons pararam seus movimentos. Preocupada? Ela perguntou, sua voz clara e ressonante preenchendo cada canto do ambiente. Nem um pouco. Eu conheço as intenções do meu marido, Elias, melhor do que qualquer pessoa nesta mesa poderia sequer imaginar. Nos casamos porque precisávamos um do outro e porque ele é, acima de tudo, sincero, mais sincero do que muita gente sentada aqui agora. Ninguém se mexeu.
A tensão era palpável, quase sufocante. Vocês querem saber por que eu escolhi um ex-garçom em vez de um diretor de banco ou um executivo formado em Harvard? Ela continuou, o tom ficando mais firme e incisivo a cada frase, sua postura se tornando ainda mais imponente. Porque Elias é o único nesta mesa que não viu minha conta bancária primeiro. Ele honrou sua família ao custo da própria dignidade, e hoje honra o compromisso comigo com uma lealdade que nenhum de vocês conseguiria comprar, por mais que tentassem. Sterling Alvemore tentou interromper, um balbuciar de palavras começando a escapar de seus lábios, mas Zara não permitiu. Ela ergueu a mão, um gesto que o silenciou instantaneamente. Querem saber quanto ele recebe por cada sorriso que me dá? Ela perguntou de volta, sua voz agora mais suave, mas com uma força subjacente. Quanto vale a paz que ele me dá toda noite quando desliga meu computador e me lembra que eu tenho um corpo que precisa de descanso? Quanto vale ter alguém que me ouve sem julgamento, que cuida sem cobrar? Ela inclinou o corpo levemente para a frente, seus olhos fixos nos de Sterling, e a voz caiu um tom, tornando-se mais fria, mais cortante, como uma lâmina afiada. Se alguém aqui duvida da integridade do meu marido, essa pessoa também está duvidando do meu julgamento como empresária. Está duvidando de 30 anos de experiência escolhendo sócios, fornecedores e equipe. E se é esse o caso, se vocês acham que me tornei tola a ponto de ser enganada por um menino, talvez seja melhor que a gente não faça mais negócios juntos. O silêncio que se seguiu foi total, pesado, quebrado apenas pelo som distante da cozinha. Sterling Wamore empalideceu, depois ficou vermelho do pescoço ao couro cabeludo, sua expressão de choque e humilhação evidente. Ele começou a gaguejar desculpas incoerentes, que ninguém acreditou e que ele mesmo sabia que não valiam absolutamente nada. As mulheres que haviam sussurrado na noite anterior, agora, subitamente, pareciam muito mais interessadas em seus próprios pratos, evitando qualquer contato visual. Elias Vankberry precisou morder o lábio por dentro, com toda a força que tinha, para não deixar que as lágrimas de emoção transbordassem em frente a todos. Aquilo não era apenas uma defesa, era uma aula. Havia uma diferença abissal entre defender alguém e apostar em alguém. Defender é uma reação, um ato de proteção contra um ataque. Apostar, no entanto, é uma declaração de princípio, uma afirmação de valor que transcende o momento presente. O que Zara Aristan fez ali não foi apenas proteger Elias Vankberry, foi colocar 30 anos de credibilidade profissional na balança e com uma convicção inabalável declarar: ele vale a pena. De volta à vila naquela noite, com o oceano escuro lá fora e a lua cheia refletida nas ondas que quebravam suavemente na praia, Elias tomou a mão dela no sofá. Você não precisava ter se exposto assim, ele disse, a voz falhando um pouco, embargada pela gratidão e preocupação. Arriscou relacionamentos importantes, negócios, sua reputação. Claro que precisava, ela respondeu com uma simplicidade desarmante, mas com a mesma firmeza que demonstrara no almoço. Somos uma equipe agora. Você me protege por dentro, eu te protejo por fora. Não vou deixar ninguém te pisar. A frase "somos uma equipe" não era uma declaração de amor no sentido tradicional, mas era algo que começava a se assemelhar a ele. Visto de longe, uma base sólida e inquebrável para o que quer que o futuro lhes reservasse. A história que Zararistan contou dias depois, numa noite quieta, à beira da piscina, com a superfície da água espelhando a lua cheia, foi a que Elias Vankberry menos esperava. Ela começou devagar, com uma hesitação quase palpável, como alguém que abre uma caixa que permaneceu lacrada por um tempo excessivamente longo e não tem certeza do que ainda está intacto lá dentro. Cada palavra parecia ser cuidadosamente pesada antes de ser pronunciada. Karim tinha sido o nome do marido dela, um nome que ainda ressoava com uma mistura de carinho e dor em sua memória. Eles se conheceram na efervescente atmosfera da universidade, quando ambos eram jovens, cheios de sonhos e com a convicção de que o mundo tinha um tamanho infinito, pronto para ser conquistado. Apaixonaram-se com aquela intensidade específica e avassaladora de quem ainda não compreende que tamanha paixão, tamanha entrega, inevitavelmente tem um custo. Juntos, eles construíram um império.
O que começou como um pequeno negócio de importação, com apenas um ou dois funcionários e um escritório modesto, rapidamente se expandiu para dois, depois três empreendimentos, até se transformar em um vasto império de lounges sofisticados e vilas luxuosas que se espalhava por todo o litoral, de Miami Beach a outros destinos cobiçados. Trabalhavam incansavelmente, 18 horas por dia sem folga, adiando tudo o que consideravam secundário: o jantar em família, o merecido descanso, a própria saúde e as férias que nunca chegavam. Sempre havia outro projeto ambicioso, outra oportunidade irrecusável, outra razão para continuar correndo e sacrificando o presente em nome de um futuro que parecia sempre distante. Guardem bem o que vem agora, pois a vida, com sua imprevisibilidade cruel, estava prestes a lhes apresentar a conta. Uma madrugada, Karim voltou de uma exaustiva viagem a Dubai, ela relatou, e a voz de Zara estava visivelmente diferente agora, mais fina, quase translúcida, como o vidro fino demais que ameaça quebrar ao menor toque. Ele entrou no escritório, o mesmo onde passavam tantas horas, e caiu sem qualquer aviso prévio, sem um único sintoma que ela tivesse notado, sem um gemido sequer. Simplesmente desabou, como se os fios que o mantinham em pé tivessem sido cortados de uma vez, abruptamente. As mãos de Zara tremiam levemente sobre o colo, um tremor quase imperceptível, mas que denunciava a profundidade da dor que ela revivia. Infarto massivo. O médico, com uma expressão grave, disse que o coração dele estava desgastado como o de um homem de 70 anos, mas Karim tinha apenas 45. Ele morreu nos meus braços, Elias, ela sussurrou, a voz embargada, enquanto eu implorava para ele abrir os olhos para me dizer que era uma brincadeira, que eu não podia ficar sozinha naquela casa enorme e vazia. Um silêncio pesado preencheu o espaço entre eles. Um silêncio que parecia absorver toda a dor do mundo. Elias Vanqueberry tomou a mão dela, apertando-a suavemente, sem dizer uma palavra. Às vezes, ele compreendeu. Não existe palavra que faça sentido. Apenas a presença silenciosa e acolhedora de alguém que se importa. Ele me deixou tudo, ela continuou, a voz um pouco mais firme agora, mas ainda carregada de melancolia. O dinheiro, as propriedades, os negócios, o nome, tudo. Absolutamente tudo, exceto ele. E eu descobri, da forma mais dolorosa possível, que era exatamente o contrário do que a gente imagina quando é jovem e está construindo um futuro. A gente pensa que o patrimônio é o objetivo final e que a pessoa amada é apenas o meio para alcançá-lo. Mas é o oposto. A pessoa é o objetivo. O patrimônio é só o resto, o que sobra, o que não tem valor sem quem o construiu ao seu lado. Ela olhou para a superfície da piscina por um momento, onde a luz da lua cheia se refletia, parecendo carregar a mágoa de suas palavras. Quando outros homens apareceram depois, tentando se aproximar, todos tinham aquela faísca nos olhos que Zara Aristan reconhecia de longe. Uma chama que ela conhecia bem demais. Era a mesma faísca que havia consumido Karim nos últimos anos de sua vida. Ambição pura, fria e calculada. Eles não me viam, ela explicou, a voz carregada de uma amargura antiga. Viam apenas o que eu tinha, o império que eu herdara. Um depois do outro, ela foi recusando, com uma firmeza inabalável. Preferia a solidão, por mais dolorosa que fosse, a ser um mero instrumento nas mãos de alguém. Então, ela virou-se para Elias, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que o fez prender a respiração. Quando eu te vi no Sunset Horizon Lounge, vi algo que não via há muito tempo, algo que me tocou profundamente. Ela descreveu o que observara. Vi você trabalhar incansavelmente, muito além do horário, e mandar tudo o que ganhava para a sua família, sem guardar nada para si. Vi você limpar um derramamento de bebida sem chamar ninguém, sem esperar reconhecimento ou aplausos. Vi a sombra do Karim de quando ele ainda me amava mais do que amava crescer, mas sem a febre, sem a ambição desmedida que o consumiu por completo. Ela sustentou o olhar dele, transmitindo uma verdade profunda. Você sabe o que é sacrificar por amor, Elias, mas também sabe onde estão os limites, onde a linha deve ser traçada.
Eu não quero alguém que me empurre a trabalhar até morrer. Eu quero alguém que me obrigue a viver, que me lembre da beleza da vida além do trabalho. Elias Vankberry ficou quieto por um tempo longo depois disso, absorvendo cada palavra, porque algo fundamental tinha mudado dentro dele. Ele não estava mais olhando para Zara como sua patroa, nem como a mulher do contrato, a salvadora de sua família, ou uma peça estranha num quebra-cabeça que ele não tinha pedido para montar. Estava olhando para uma pessoa real, com feridas reais e uma sabedoria adquirida a duras penas, que tinha decidido apostar nele quando poderia ter simplesmente seguido sozinha para sempre, protegendo-se em sua fortaleza de riqueza e solidão. A viagem para a Geórgia foi proposta por ela, não por ele, o que o pegou de surpresa. Está na hora de ir à sua casa, ela disse numa manhã durante o café, espalhando manteiga na torrada com a precisão de sempre, seus movimentos calmos e deliberados. Elias quase engasgou com o café, a surpresa estampada em seu rosto. Minha cidade agora? Ele conseguiu balbuciar incrédulo. Claro, ela respondeu com um sorriso suave. Nosso casamento não pode ser apenas um papel assinado e uma foto emoldurada. Sua família merece me ver, e eu quero ver o lugar que formou você, que moldou o homem que você é hoje. Elias começou a listar, quase que automaticamente, todos os motivos pelos quais aquilo seria uma experiência difícil e desconfortável para ela. Mencionou a estrada esburacada que levava à pequena cidade, a casa simples com paredes descascando, o banheiro com uma cortina plástica em vez de box, a água que saía fria do chuveiro e o galo que cantava incansavelmente às 4 da manhã, quebrando o silêncio da madrugada. Zara ouviu tudo sem piscar, sem demonstrar qualquer sinal de desânimo ou repulsa. Não vou atrás de colchão macio ou chuveiro com pressão perfeita, ela disse com uma firmeza que encerrava o assunto, deixando claro que sua decisão era inabalável. Vou atrás do coração da sua história, Elias. E a sua família precisa ver que estou disposta a sair da minha zona de conforto por vocês. Se não consigo dormir uma noite na casa de vocês, que tipo de mulher sou eu, afinal? E só para nós, essa foi a frase que desfez o último pedaço de resistência que Elias Vankberry ainda tinha dentro de si, sem que ele percebesse ainda a profundidade do impacto de suas palavras. A preparação de Zara para a viagem não tinha nada de turismo de luxo. Não havia vestidos de grife, nem salto alto, nem joias que chamassem atenção para sua riqueza. Em vez disso, ela optou por blusas de algodão simples, lenços discretos, sandálias de sola plana e, de longe, o detalhe mais improvável e tocante. Ela pediu para Elias ensinar-lhe algumas expressões que os mais velhos da cidade usavam, formas afetivas de cumprimento e tratamento que só quem cresceu naquele interior conhecia, verdadeiros códigos de pertencimento. Aquelas frases que soam estranhas para qualquer um de fora, mas que para a família significam que a pessoa fez o esforço genuíno de chegar do jeito certo, com respeito e carinho. Ela praticou na frente do espelho, arrava a pronúncia, ria de si mesma com uma leveza que Elias nunca tinha visto, e tentava de novo, com uma dedicação surpreendente. E se eu pronunciar errado e eles rirem? Ela perguntou, com um sorriso que era novo nela, mais leve, mais aberto e descontraído. Vão rir, sim, ele respondeu, com um brilho nos olhos. Mas com carinho, Zara, com muito carinho. Na cidade de Elias, o esforço sempre valia mais do que a perfeição. Sempre foi assim, uma verdade inabalável que moldou a todos nós. Não consigo resistir a esse comentário, pois ele encapsula uma verdade tão profunda e, ao mesmo tempo, tão irônica. Há algo fundamentalmente cômico e, ao mesmo tempo, de uma beleza rara em observar uma mulher como Zara Aristan, que negocia contratos multimilionários em árabe, inglês e em todas as línguas que o dinheiro fala, demonstrando um nervosismo palpável por causa de 3 simples palavras afetivas de uma pequena cidade do interior da Geórgia. O mundo, percebi naquele momento, tem muito mais camadas do que a superfície brilhante que geralmente nos é apresentada. A viagem de carro levou horas, estendendo-se sob um céu que parecia mudar de cor a cada quilômetro percorrido. A paisagem foi se transformando gradualmente,
deixando para trás as praias tropicais de Miami Beach e as rodovias movimentadas dos Estados Unidos. Lentamente, as estradas maiores deram lugar a vias menores. O asfalto cedeu ao cascalho, e o cascalho, por fim, se transformou no caminho de terra batida que serpenteava até a casa da família Vankberry. Elias Vankberry dirigiu em um silêncio pensativo por boa parte do trajeto, seus dedos apertando o volante com uma intensidade desnecessária, revelando a tensão que o consumia. Percebendo sua ansiedade, Zara Aristan, com um gesto suave e reconfortante, colocou a mão sobre a dele. "Respira", ela murmurou, sua voz um bálsamo. "Vai ficar tudo bem." Ao chegarmos, a família já estava esperando na frente da casa, uma cena que parecia tirada de uma fotografia antiga. Todos vestiam suas roupas mais cuidadas, aquelas que eram reservadas para as festas mais importantes da cidade, um sinal claro da importância daquele momento. A mãe de Elias, com o avental ainda na cintura, revelava a pressa com que o havia tirado ao avistar o carro surgindo na curva da estrada de terra. O pai de Elias estava de pé, apoiado em sua bengala, parecendo um pouco mais ereto e forte do que nos últimos meses, sua respiração menos pesada graças ao tratamento contínuo. Os dois irmãos mais novos de Elias mal conseguiam ficar parados, a excitação e a curiosidade dançando em seus olhos. Quando Zara Aristan saiu do carro, ela não se escondeu atrás dos óculos escuros, nem hesitou esperando ser formalmente apresentada. Em vez disso, ela caminhou diretamente em direção à família, com a cabeça erguida, mas sem qualquer traço de arrogância. Em seu rosto, um sorriso genuíno e acolhedor, o sorriso de alguém que está chegando a um lugar onde realmente deseja estar. E, em vez de simplesmente estender a mão para a mãe de Elias, ela a abraçou. Foi um abraço respeitoso e caloroso, como quem acolhe alguém mais velho que merece todo o cuidado e carinho. Em seguida, Zara pegou a mão da mulher e a beijou com um gesto de reverência, que vinha de sua própria cultura, um ato de profundo respeito. Então, com uma leve hesitação, ela soltou as frases que havia praticado incansavelmente na frente do espelho por dias. A pronúncia era de fato horrível, um emaranhado de sons que mal se assemelhavam às palavras originais. A mãe de Elias parou por um segundo, seus olhos piscaram em surpresa, e então se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de vergonha ou de pena, mas de uma gratidão pura e avassaladora. Ela abraçou Zara Aristan de volta, com a força de quem esteve com muito medo por muito tempo, e que, finalmente, podia soltar toda a tensão acumulada. Nessa viagem, Zara Aristan dormiu no quarto de Elias Vankberry, um cômodo simples com as paredes descascadas e uma janela que não fechava direito, permitindo que a brisa noturna e os sons do campo entrassem livremente. E ela não reclamou dos mosquitos que zumbiam, nem do colchão fino que afundava desconfortavelmente no meio, nem do galo que cantava impiedosamente antes do amanhecer. Acordou de manhã com os cabelos bagunçados, um contraste marcante com sua imagem impecável habitual, e foi descalça para o quintal. Lá, sentou-se no chão, sobre uma esteira velha, para comer pão com manteiga, enquanto ouvia os irmãos de Elias Vankberg contar histórias de escola e futebol. Ela ria de coisas que provavelmente não eram tão engraçadas assim, mas que carregavam a leveza específica e contagiante das coisas simples da vida. O momento que ficou gravado na memória de Elias Vankberry para sempre foi o do chá. A mãe de Elias trouxe para Zara Aristan uma xícara amassada de lata, a mesma que a família usava desde que ele era criança. Um objeto que carregava a história de gerações. As mãos da mãe tremiam levemente de vergonha enquanto a entregava. "Me perdoe, senhora Aristan", ela disse, a voz embargada. "É tudo o que tenho. Não temos porcelana nem cristal fino aqui." Zara Aristan pegou a xícara com as duas mãos, como se estivesse recebendo uma relíquia de valor inestimável. Olhou para a mãe de Elias diretamente nos olhos, com uma sinceridade que desarmava qualquer constrangimento. "Este é o chá mais gostoso que já tomei", ela afirmou, com uma convicção que não deixava margem para dúvidas, porque veio das suas mãos e do seu coração. Nenhuma xícara de luxo poderia deixar esse chá com um sabor melhor. Esse detalhe, aparentemente pequeno,
Faria todo o sentido mais tarde, porque foi ali, naquele momento singelo, sob a sombra acolhedora de uma goiabeira no quintal de terra batida, que Elias Vankberry finalmente entendeu. A mulher que ele havia aceitado como parte de um acordo, uma transação fria e calculada, era real. E ele estava, irremediavelmente, apaixonado por ela. Não com a paixão de adolescente que queima rápido e vira cinza, efêmera e volátil, mas com o tipo de amor que se constrói devagar, tijolo por tijolo, gesto por gesto, com a solidez de uma fundação bem feita. É o tipo de amor que, um dia, você olha para o que foi construído e entende que não consegue mais imaginar a planta da sua vida sem aquela estrutura essencial. Ele amava a força dela, a calma inabalável que ela conseguia manter quando o mundo tentava desestabilizá-la. Amava a forma como ela tinha se sentado no chão sem reclamar, sem um pingo de pretensão. Amava que, com toda a riqueza que possuía, ela chorava de verdade ao lembrar do marido morto, revelando uma vulnerabilidade autêntica. Amava que ela tinha praticado frases no espelho, com uma dedicação tão tocante, apenas para não chegar de mãos vazias na casa de uma família que não a conhecia. Na tarde daquela mesma visita, caminharam sozinhos por um atalho estreito entre os milharais. O vento suave balançava as espigas douradas, criando um murmúrio constante. O sol ia descendo lentamente atrás das montanhas, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e rosa, como uma aquarela que alguém esqueceu aberta, permitindo que as cores se misturassem livremente. Elias Vankberry tomou a mão dela com decisão, seus dedos entrelaçando-se nos dela. Estou feliz aqui, Zara, ele confessou, sua voz carregada de uma emoção que ele não podia mais conter. Estou feliz com você. Não me arrependo do depósito, do contrato, da assinatura. Obrigado por salvar minha família e obrigado por salvar meu coração sem saber que estava fazendo isso. Ela parou no meio do atalho, virou-se para ele e o olhou por um tempo longo, com os olhos que ele tinha aprendido a ler nos últimos meses e que agora estavam cheios de uma emoção que ela não tentava mais esconder. Estou feliz também, Elias, ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Mais feliz do que estava faz anos. Eu sei que não foi fácil, que você aguentou o escárnio, a dúvida, que custou caro aceitar essa situação, mas eu prometo que nunca vou te fazer se arrepender dessa decisão. Nunca vou te fazer sentir comprado. Não proferiram a palavra amor em voz alta, naquele atalho estreito, mas ela pairava no ar dourado da tarde, respirando silenciosamente entre eles. Era uma presença palpável, uma compreensão mútua que transcendia o som, provando que, por vezes, a palavra chega muito antes de ser articulada. A viagem de volta para Miami Beach foi notavelmente diferente da ida. Naquela primeira jornada, Elias Vankberry era um jovem aprisionado por um acordo, com os nervos à flor da pele, mastigando a ansiedade por horas a fio. Agora, na volta, ele era um homem livre, movido pela escolha do coração, falando sem parar, rindo abertamente de histórias da cidade e planejando o futuro em voz alta, como alguém que finalmente se libertara do medo de que o destino pudesse se voltar contra ele. Zara Aristan, por sua vez, compartilhou que a família de Elias tinha sido a mais calorosa que ela se lembrava de ter encontrado em muito tempo. Pela primeira vez desde a morte de Karim, ela sentira o que era pertencer a algo maior do que a si mesma, uma sensação de acolhimento que preenchia um vazio antigo. Elias, com um brilho renovado nos olhos, contou que sua própria família estava em paz, pois havia percebido nele uma tranquilidade que há muito não se manifestava. Era a serenidade de quem encontrou seu lugar. De volta à vila em Miami Beach, tudo parecia ter uma nova textura, uma aura diferente. Os imponentes corredores de mármore, que antes o intimidavam com sua grandiosidade, agora pareciam convidativos. Os quartos enormes, que o faziam sentir-se deslocado e pequeno, agora eram simplesmente parte da casa deles, um lar compartilhado. Elias assumiu seu papel com uma convicção ainda maior do que antes. À noite, era o protetor atencioso. Durante o dia, um parceiro ativo e engajado. Foi em uma tarde, enquanto o sol da Flórida se inclinava, que um episódio envolvendo o café
revelou a capacidade de Elias de contribuir significativamente nos negócios da família. Zara estava sentada, a cabeça entre as mãos, os olhos fixos no telefone, murmurando algo em árabe que, pelo tom, parecia ser um impropério sofisticado e carregado de frustração. Os pedidos de café para a unidade de Orlando continuam saindo errados pela terceira vez. Ela desabafou, a voz tensa. Estou perto de ir até lá carregar os sacos eu mesma. Elias Vankberry estava na varanda, regando as orquídeas com um cuidado meticuloso, uma tarefa que havia assumido por iniciativa própria, sem que ninguém pedisse. Ele ouviu o desabafo de Zara e hesitou por um segundo, ponderando se deveria intervir, antes de se aproximar cautelosamente. Com licença, Zara, ele começou, sua voz suave mas firme. Posso dizer uma coisa sem estar me metendo onde não fui chamado? Ela ergueu os olhos, a expressão cansada, e esperou. O problema não está nos pedidos, Elias continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Está no armazém central. Ele fez uma pausa, permitindo que a informação se assentasse. Quando eu trabalhava no lounge, os sacos de café chegavam com uma etiqueta detalhada, indicando a origem e a data de torra em cada um. Mas nas últimas semanas, antes de eu sair, começaram a misturar o Arabica Premium com um blend mais barato de outra região. A mudança coincidiu exatamente com a troca de gerente do armazém. Eu o vi várias vezes mexendo no celular enquanto descarregavam, sem verificar inventário nenhum. Zara ficou olhando para ele por alguns segundos em silêncio, processando cada palavra. A surpresa e uma ponta de incredulidade cruzaram seu rosto. Você sabia disso e nunca disse nada? Era garçom, Sr. Aristan, ele respondeu, com um leve encolher de ombros. Quem ia me ouvir? Ela permaneceu em silêncio por mais alguns instantes, absorvendo a informação e a humildade em sua resposta. Então, um sorriso genuíno e largo se abriu em seu rosto. Um sorriso que Elias tinha visto poucas vezes nela, iluminando-a por completo. Você está certo, ela admitiu com um suspiro de reconhecimento. Tenho olhado apenas para os relatórios de escritório, nunca para o que acontece no chão da operação. Esse gerente me mostra percentual, não processo. Não sei como não pensei em algo tão simples. Quando Zara mencionou a intenção de demitir o gerente imediatamente, Elias sugeriu outra abordagem. Talvez não precise demitir, ele disse com uma calma ponderada. Dá um treinamento, um sistema de verificação dupla onde outro funcionário confirma cada remessa. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, não é mal intencionada. Se você demite sem dar chance, contrata alguém que vai repetir o mesmo erro porque o sistema não mudou. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguia classificar exatamente. Era o olhar de alguém acostumado a um mundo que resolvia erros com punição imediata e que acabava de encontrar uma perspectiva que propunha soluções estruturais. Zara aceitou a sugestão, implementou o sistema de verificação dupla e treinou o gerente. Os problemas cessaram quase que instantaneamente, e Zara passou a convidá-lo para algumas reuniões operacionais, não para tomar decisões, mas para oferecer o ponto de vista de quem havia estado no chão, de quem enxergava o que os relatórios não mostravam. Não é coincidência, é padrão que ela refletiu um dia. As melhores soluções para problemas complexos quase sempre vêm de quem conhece a operação de perto, não de quem a gerencia de longe. O tempo foi passando, e o mundo ao redor deles foi se ajustando, ainda que de má vontade, à ideia dos dois como um casal e uma parceria. 6 meses depois do casamento, Zara Aristan matriculou Elias Vankberry na faculdade. Administração de empresas à distância, um caminho que havia sido interrompido em Atlanta quando a família não tinha mais condições financeiras. Ele estudava diligentemente pela manhã, acompanhava Zara à tarde em visitas a propriedades e reuniões de negócios, e à noite cuidava do ritual do chá e das conversas que se tornaram o centro do dia para ambos. Elias errava, perguntava quando não entendia, aprendia com avidez e propunha novas ideias. Às vezes, Zara descartava suas sugestões, mas sempre explicava o porquê, e ele aprendia ainda mais com a recusa do que com a aceitação. Um ano depois, uma proposta grandiosa surgiu, um desenvolvimento hoteleiro que prometia multiplicar o capital em poucos anos.
Os números eram excelentes, o projeto impecável e os parceiros entusiasmados. No entanto, Elias notou um detalhe crucial quando Zara lhe mostrou os documentos. O ritmo que o projeto exigia era implacável. Meses de viagem constante, reuniões intermináveis, noites sem dormir, o corpo sacrificado pelo resultado. Era exatamente o ritmo que havia ceifado a vida de Karim. Ele esperou o momento certo, escolhendo as palavras com cuidado e disse: "O negócio é bom, os números fecham, mas você teria que voltar para aquele ritmo." O ritmo que Elias Vanqueberry havia descrito naquela noite à beira da piscina ressoava na mente de Zararistã. "Mais US$ 1 milhão vai te deixar mais feliz do que você está agora?" ele perguntou. E a questão pairou no ar, revelando o custo invisível daquela ambição. Zararistã o encarou por um longo e significativo silêncio, seus olhos buscando os dele como um espelho de verdades. Em seguida, fez uma ligação curta e direta, recusando uma decisão que a Zara de 2 anos atrás, impulsionada unicamente pela ambição, jamais teria sequer cogitado. Foi um instante grave, um ponto de inflexão silencioso, pois naquele momento o acordo transcendeu sua natureza inicial de mera transação. Ela escolheu de forma consciente a vida que estava construindo com Elias Vanqueberry em vez da existência frenética e solitária que havia aprendido a ter antes. E ele, por sua vez, percebeu que não estava mais apenas sendo salvo por ela. Ele estava, de alguma forma, salvando-a de volta, resgatando-a de um ciclo que ele conhecia bem demais. Quase 2 anos depois daquela noite no depósito, o diploma de Elias Vanqueberry finalmente chegou pelo correio. Zara Aristan estava na varanda, esperando junto com ele. Ela abriu o envelope com o mesmo cuidado e orgulho, como se o documento fosse dela, um testemunho do esforço e da dedicação de ambos. Não demorou muito depois daquele marco. A confiança de Zara Aristan em Elias Vanqueberry havia crescido exponencialmente. Ela lhe confiou a gerência geral do prestigiado Sunset Horizon Lounge e de algumas das vilas menores que faziam parte da cadeia. Essa decisão não foi motivada pelo fato de ele ser seu marido. Foi uma escolha baseada em mérito e competência. Noite após noite de estudo, reunião após reunião, ele havia provado que sabia exatamente o que estava fazendo. Elias Vanqueberry conhecia aquele mundo de dentro para fora. Entendia de gente porque, antes de ser a pessoa de gravata dando ordens, ele havia sido gente naquele mesmo lugar, vestindo um avental e carregando uma bandeja, servindo café o Arabica Premium e atendendo aos hóspedes. Os funcionários, que um dia o viram servindo café, aprenderam a respeitá-lo como alguém que conhecia cada centímetro daquele trabalho. Não havia atalho que tivesse comprado aquilo. Era ganho, conquistado com suor e uma compreensão intrínseca do negócio. Às vezes, enquanto verificava a chegada dos sacos de café, Arábica Premium no armazém, ou conversava com os gerentes sobre logística de fornecimento, Elias Vanqueberry parava por um segundo. Sua mente o transportava de volta àquela noite no depósito. O cheiro de papelão úmido e grão torrado, as pernas falhando, o telefone de sua mãe brilhando na AES.